A paz do Senhor Jesus Cristo, meu querido irmão, minha querida irmã, servos e servas de Deus, louvamos ao Senhor Jesus por mais um dia de bênção, de vitória que o Senhor nos concede. Dou graças a Deus por mais uma vez estar aqui no canal Palavra de Esperança. E quero pedir a você que está pela primeira vez aqui no canal Palavra de Esperança. Eu sou José Roberto, pastor da Igreja Assembleia de Deus, pela bondade e graça do Espírito Santo que me constituiu sobre o rebanho do Senhor. Eu quero pedir a você que se inscreva nesse canal, curte este vídeo deixando o seu like. Quero pedir a você também que já é inscrito e que ainda não deixou o seu like, que não curte o vídeo. Curte o vídeo porque você deixando o seu like, você vai estar me apoiando nesse canal e também fazendo com que o YouTube recomende o vídeo para mais pessoas. Nesta mensagem de hoje eu quero fazer uma breve reflexão sobre o livro do patriarca Jó, o livro de Jó. Meus queridos irmãos, sabemos que toda a Bíblia é inspirada pelo Espírito Santo. Toda a Escritura é inspirada. O livro de Jó, assim como os demais 65 livros da Bíblia, é inspirado pelo Espírito Santo. Mas o que eu quero trazer nesta mensagem de hoje principalmente a nós, pregadores, que pregamos a palavra do Senhor, que fazemos uso da Escritura para pregar. Não é tão simples, não é tão fácil pregar uma mensagem contida no livro de Jó. Porque nós vamos observar que devemos tomar muito cuidado. Por exemplo, o livro de Jó tem palavras faladas por Jó, tem mensagens faladas por Bildade, tem mensagem falada por Abiú e Elifas. Então são mensagens que é preciso conhecer o conteúdo, conhecer a intenção de quem estava falando. Como eu já disse, a Escritura é inspirada, mas o texto, o contexto, quem falou a mensagem foi inspirado pelo Espírito Santo? Me entende o que eu estou dizendo? Para você, meu amigo obreiro do Senhor, irmã, você que prega também a palavra de Deus, porque devemos ter um cuidado muito grande quanto a pregar uma mensagem do livro de Jó. Reforçando, o escritor que escreveu estava inspirado pelo Espírito Santo. Agora, o texto, quem falou, por exemplo, se nós formos observar alguns textos aqui no livro de Jó, por exemplo, o capítulo de número 4, Elifas repreende a Jó. Esse capítulo 4, o escritor que escreveu está debaixo da inspiração do Espírito Santo. Agora, Elifas estava inspirado pelo Espírito Santo. Capítulo 5 também de Elifas, ele estava inspirado pelo Espírito Santo. Por isso devemos ter muito cuidado. Então a Bíblia, ainda que toda a Bíblia foi inspirada pelo Espírito Santo, mas temos que entender o conteúdo do texto. Por exemplo, o capítulo 8, Bildade refuta as palavras de Jó e justifica Deus. Olha que mensagem! Bildade refuta as palavras de Jó e justifica Deus. Pregar uma mensagem do capítulo 8 de Jó é preciso tomar cuidado. Capítulo 8, Bildade estava inspirado pelo Espírito Santo?
Esta análise. Por exemplo, capítulo 11, Zofar repreende a Jó e mostra a sabedoria de Deus e exorta o arrependimento. Aí você analisa, você pregar no capítulo 11 de Jó, você precisa da inspiração do Espírito Santo, porque a Bíblia, o texto sagrado, a Escritura é inspirada. E Zofar estava inspirado pelo Espírito Santo quando falou esta mensagem? E eu vou lhe mostrar, porque o próprio Deus vai dizer a esses homens que eles não foram sinceros, eles não foram retos, eles não foram inspirados por Deus. Por isso estou trazendo apenas essa reflexão. Ore muito, busque conhecer o conteúdo da mensagem, busque conhecer a intenção do autor que narrou, que falou a mensagem, para depois pregar. Porque senão estaremos pregando uma mensagem como se fosse ela inspirada pelo Espírito Santo, sendo que não foi. Volto a repetir, espero que você entenda. O escritor que escreveu foi sim inspirado, mas esses três homens, Elifas, Bildade e Abiú, eles não foram inspirados pelo Espírito Santo. E como pregar esta mensagem? Dependemos do Espírito Santo de Deus. Esta é a pequena reflexão para você ficar mais atento quando você for pregar uma mensagem dentro do livro de Jó. Por quê? Veja bem o que está escrito no livro de Jó, capítulo de número 42 e o versículo de número 7. Sucedeu, pois, que, acabando o Senhor de dizer a Jó aquelas palavras. Então Deus estava falando com Jó. E quando o Senhor terminou, acabou de falar com Jó, o Senhor disse a Elifas, o temanita: a minha ira se acendeu contra ti e contra os seus dois amigos, porque não disseste de mim o que era reto, como meu servo Jó. Então aqui o próprio Deus repreende Elifa e os seus dois amigos. E o próprio Deus deixa claro a razão por que eles foram repreendidos. Porque eles não falaram retamente, eles não falaram com verdade. As mensagens dele era a intenção falsa. E aí está o segredo de por que nós precisamos muito cuidado ao pregar uma mensagem do livro de Jó. Porque o próprio Deus está deixando aqui, repreendendo esses três homens, que eles não foram sinceros, eles não falaram com retidão, eles falaram com falsidade. E como pregar uma mensagem no livro de Jó, uma mensagem que foi falada por Elifas, por Bildade e Zofar? Precisamos muito do Espírito Santo para não pregar e não sermos considerados como esses três homens, porque o próprio Deus o repreendeu por eles não ter falado retamente como Jó. Os textos falados por Jó, pregue com toda certeza, porque Jó falou retamente. Jó estava cheio de Deus. Agora esses três homens não. Então esta é a reflexão para você, meu amigo pregador. Todo cuidado é pouco. Deus te abençoe em nome de Jesus Cristo.